Vamos falar de A Fazenda. Olá, tchucos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse é o Não Te Conto. Aqui você fica sabendo sobre tudo que rola nos principais realities, então se inscreve aí, tá bom? Deixa o seu like, que é importantíssimo. Não sai sem deixar o seu like. Tem vídeos todos os dias, então ativa as notificações, porque assim vocês não perdem nada. Se vocês puderem compartilhar o vídeo, desde já eu agradeço. Seu comentário, sua torcida, sua opinião são sempre muito bem-vindos neste canal. Então vamos colocar a Fazenda em dia, porque tem muita coisa, gente. Mas antes, vou mandar alguns beijinhos aqui para umas inscritas queridíssimas que me pediram, tá bom? Para Edith de Santana de Acaraú, Ceará, Simone de Goiás, Elizabeth Almeida, Lena Costa, Rosane Ferreira, Maria Santos do Amazonas, Sil Soto, Helena Paiolete, Edith de Santana de Acaraú, Ceará, Simone de Goiás, Elizabeth Almeida, Lena Costa, Rosane Ferreira, Maria Santos do Amazonas, Sil Soto, Helena Paiolete, Eli Mendes de Teresina, Piauí, Maria Teixeira de Recife, Leide Belo do Rio de Janeiro, a Flor de São Francisco do Conde, na Bahia, e a Heloísa de Itaipuaçu. Um grande beijo para todas e para todos os meus inscritos. Já chegamos, gente, em 50 mil, graças a Deus e graças a vocês, hein? Logo vou fazer um banner lá na comunidade pra gente comemorar. Então vamos que vamos falar do que realmente interessa. Esse sábado foi movimentado em A Fazenda, teve atividade, vou falar aqui um pouquinho dessa atividade, do pós-atividade, de como foi o Dia dos Peões. E o dia começou meio tenso. Durante a preparação do almoço, a Ariane estava lá varrendo a casa, a Thaís preparando o almoço e as duas conversaram bastante. Pra variar, a Ariane reclamou de Lucas e das atitudes dele. E a Ariane chegou a dizer que seu coração está pedindo para ela ficar sozinha mesmo, para dar um tempo, só ficar com a família, ir à igreja. Depois ela mesma disse se arrepender de ter dito isso, que não era para ter dito isso. E ela disse que está bem angustiada, que estava bem angustiada. Thaís ouviu, mas não esboçou nenhuma opinião e até mudou de assunto. E nesse mesmo bate-papo com a Thaís, lá na cozinha, a Ariane falou de Lucas e estranhou a atitude do Lucas pedir para a Thaís dar um dos poderes do Lampião para ele, caso haja imunidade em um dos poderes. Ela questionou com a Thaís e Thaís disse que também não acha legal, acha que a pessoa tem que fazer por merecer e não ficar pedindo nada. Deu a entender que as duas acreditam aí que Lucas estava forçando para que a Thaís desse esse poder a ele. Mas lembrando que Lucas ajudou a Thaís a vencer essa prova do Lampião e acho que ele se deu aí o direito de pedir isso a ela. O Lucas acordou mal, gente, embora alguns dissessem que seria por conta de Ariane ter ido dormir na baia com o neto e tal lá. Ele explicou e disse que estava angustiado por causa da mãe, com o pressentimento de que algo ruim aconteceu com a mãe aqui do lado de fora. Lucas teria, inclusive, ido pedir à produção para que eles, se tivessem notícias aí da mãe, lhe avisassem. Pelo menos foi o que ele disse a Ariane em uma conversa, onde a Ariane estava lá consolando ele enquanto ele chorava. Ele acabou relatando isso e as câmeras mudaram de lugar. Mas a Ariane consolou o moço e ele se recompôs. Ainda falando sobre ontem, após o almoço, teve mais um pega pra capar e mais uma discussão entre Lucas e Ariane. Não foi muito grave não, porém o Lucas ficou emburrado porque a Ariane estava se desviando lá dos beijos dele. Ela disse que não queria beijar e ele ficava agarrando ela para beijar. Os dois estavam na área externa juntamente com a Sabrina. E aí o Lucas acabou ficando bem irritado com a situação. Lucas questionou a Ariane e disse que ela estava negando um beijinho a ele. A Sabrina acabou confirmando que houve a negativa. E aí o Lucas, no início, que tinha levado a coisa na brincadeira, depois ficou pensativo e comentou isso com a Ariane. A Ariane disse que só não estava afim de beijo de língua. O Lucas então ficou calado, mudou o semblante completamente e passado um tempo ele se afastou das meninas, da Sabrina e da Ariane e foi se sentar lá na escada sozinho. E por um breve tempo eles ficaram emburrados um com o outro, depois todo mundo resolveu dormir. Neto passou o dia tentando interagir com o povo no geral e em uma conversa na cozinha entre Neto, Ariane, Lucas e Thaís, Lucas revelou que já fez sexo no aeroporto. A Ariane, que estava bem soltinha também, resolveu contar uma intimidade, disse que já pegou um garçom ou gerente de restaurante
no banheiro do restaurante. Primeiro ela disse que foi garçom, depois disse que era gerente. Bom, o Neto ouviu tudo atentamente, enquanto que a Thaís colocava pilha na conversa. Já em outra conversa na cozinha, logo após o almoço e com todos os peões presentes, eles resolveram falar de pessoas que se vitimizam nos reality shows. E a Ariane fez um comentário que desagradou uma galera aí. A Ariane soltou que no BBB 19, sem citar nomes, tinha um menino que falava que não tinha nada, que não tinha as coisas, nem óculos, etc. Depois foram lá e viram que ele tinha, sim, inclusive vários óculos. A Ariane também completou que eram 2 que ficavam se vitimizando e reclamando das dificuldades lá dentro do BBB o dia inteiro para fazer VT. Mas nas redes sociais o pessoal entendeu que a Ariane estava falando de Darley e Elana, seus ex-colegas de confinamento no BBB 19, e teve gente que não gostou nada dos comentários de Ariane. Eita, meu povo, enquanto aguardavam a tal da atividade, Neto e Vini tiveram uma longa conversa no quarto. Bom, gente, o Vini tá revoltado e ainda tentando entender o porquê de seus companheiros de grupo terem sido eliminados. Ele chegou a dizer que dá vontade de pegar as malas e sair, e o Neto, por sinal, também estava bem para baixo, disse que já pensou nisso também. Vini acha que a atuação dos demais em fazer VT é o que tem garantido a galera permanecer no programa. Ele também acha que deveria ter feito isso, né? Ele acha que deve ter entendido errado o esquema do programa, inclusive questionou por que alguém bate o sino, se referindo a Lucas, e ainda continua no programa. Vini disse que não deveria ter ajudado em nada nas tarefas, ter passado o dia fazendo VT e perambulando pela casa, dormindo, etc e tal, já que não ia adiantar em nada mesmo. Como eu disse, a conversa dos dois foi longa e durante a conversa o Vini inclusive relatou que estava muito feliz na última festa, até que o Pavanello estragou tudo contando que os peões da casa iriam votar em Vini nessa última roça, e aí foi tudo por água abaixo, ele nem conseguiu curtir mais a festa. Aliás, nessa próxima roça, né? Ainda na sala, Pavanello perguntou pro Diego como era o relacionamento dele com a Fran no BBB. Diego respondeu que eles brigavam bastante no começo, depois faziam as pazes. E quando a Fran saiu, ele participou lá de um jogo da verdade e disse que poderia ficar com uma outra menina. Acabou não ficando, porém, a torcida do casal entendeu mal e acabou votando pro Diego sair do BBB. Inclusive, a própria Fran, segundo o Diego, fez campanha para ele deixar o BBB. E outro assunto polêmico que surgiu nessa conversa toda foi o Lucas relatando para todo mundo na sala que ele foi chamado a atenção durante o tratamento dos porcos, porque ele estava empurrando os bichinhos com um cabo de vassoura. Mas ele também confirmou que jogou água no olho do porquinho, porque o porquinho estava tentando mordê-lo. E isso o pessoal questionou nas redes sociais, já que o Vini tomou punição por conta de gritar com o galo e jogar água no galo. Mas demorou tanto para começar essa tal atividade que a conversa rendeu. E eles entraram até no assunto da expulsão de Felipe Hogginson. A Ariane disse que Felipe nunca foi com a cara dela e que logo no início do jogo falou que ela era o chaveirinho da Paula no BBB. Ela disse que não sente raiva de Felipe não, que não sente ódio nem nada, só pena mesmo. E no meio dessa conversa eles falaram de alguns procedimentos internos lá do programa, trocar pilha de microfone, parará, e também estava falando da atividade. E foram chamados a atenção, né? O microfone deles foi cortado, o sinal do som foi cortado e deu a entender que eles foram chamados a atenção. Quando voltou, o Rodrigo reclamou que tudo é proibido. E aí o Rodrigo levou uma nova chamada da produção do programa. E teve uma discussão entre Lucas e Diego sobre a formação da próxima roça, já que o Diego é fazendeiro e tá muito indeciso em quem colocar nessa roça. Inclusive, já falou em colocar 3 pessoas do grupo Lua. Porém, ele não decidiu nada ainda. Já o Lucas disse que o público pode se voltar contra Diego caso ele vote nos seus ex-companheiros de grupo, que o público tá vendo tudo. Diego disse que sabe que o público tá vendo porque ele já participou, já é o seu 3º reality, né? E a discussão dos dois foi bem acalorada. Finalmente, a tal da atividade Heróis e Vilões. Gente, e uma foto que define essa atividade é essa aqui. Bom, a atividade era dar adjetivos de vilões ou heróis para os coleguinhas e justificar. Eram obrigados a justificar. Demorou, gente, para eles entenderem a dinâmica, porém foi, né?
As respostas mais interessantes eu vou contar agora pra vocês. O Diego disse que a Ariane era vilã porque é sonsa. É inteligente, mas se faz de inocente às vezes. Ele tentou amenizar, mas o que pegou mesmo foi o tal do sonsa. Lucas disse que Diego é vilão, mas porque tinham acabado lá as fichinhas de herói. Vini deu herói para o Diego e disse que Diego trouxe o Grupo Lu até aqui e carregou todos nas costas. Vini deu vilã para Ariane e ainda relembrou aquela vez que a Ariane não salvou o Lucas da roça. Thaís e Lucas bateram boca porque Thaís deu vilão para o Lucas, justificando as atitudes dele, que podem ser mal vistas pelos outros. E aí ele questionou se era a opinião dela ou a opinião dos outros. Bom, o Neto, Diego e Rodrigo deram agulha de vitrola para Cariri, para Thaís, se referindo ao fato dela falar demais. Ariane deu vilão pro Neto, porém elogiou ele, gente. Diz que é muito estrategista e que às vezes ela se sente meio burra perto dele. Diego deu fofoqueiro pro Neto sobre as coisas que ele fazia antes e levava lá pro seu antigo Grupo Sol, né, contando as coisas da casa. Lucas disse que Neto fala pelas costas. Thaís e Rodrigo também tiveram uma pequena discussão durante a atividade sobre coisas que Rodrigo falou a respeito de Lucas, naquela festa que o Lucas deu lá o perdido e tomou 2 punições, né, que não era o momento de dizer as coisas e Rodrigo acabou falando. Thaís também deu vilão pro Neto e disse que o Neto participava do complô contra ela. No mais, gente, foi só sabonetada mesmo. Depois que acabou a atividade, eles leram as instruções e cada um que recebeu, os 4 primeiros que receberam heróis, tinham que escolher uma fantasia e as armas dos heróis e vice-versa. Quem ganhou os 4 vilões tinha que escolher fantasias de vilões e as armas também. Mas ninguém sabe o porquê disso. Depois eles ficaram questionando se era para usar na próxima festa as fantasias, porque foi assim que acabou a atividade. Sabrina até disse que acreditava que eles iam usar essa fantasia durante a semana, ela já estava se imaginando lá, cuidando dos bichinhos fantasiada. Mas nada disso aconteceu e se nem eles sabem para que serviriam essas fantasias, muito menos nós, né? Depois da atividade, a Ariane foi reclamar no quarto com a Thaís sobre o Diego ter chamado ela de sonsa e ela acha que Diego não gosta dela. Além disso, ela disse que o povo tem medo de falar as coisas pra ela. Já na cozinha, Diego disse que recebeu 3 vilões e foi justamente do seu próprio ex-grupo. E Neto e Vini não deram vilão pro Diego, não. E depois disso rolou uma treta justamente por isso, entre o Neto e o Lucas. Lucas disse pro Diego que ele recebeu o herói dos outros porque o Diego é fazendeiro. Neto e Vini, como eu disse, né, deram aí o herói pro Diego e o Neto se sentiu ofendido, não gostou desse comentário do Lucas, disse que Lucas estava jogando indiretas para ele e Lucas negou. Bom, os dois bateram boca. Neto disse ter se afastado de Lucas pelas atitudes dele e que não precisa dele para nada. E chamou o Lucas de menino, enquanto que o Lucas chamou o Neto de otário. Bom, foi uma treta meio sem sentido, gente, mas o Neto explodiu aí com o Lucas ficou bem irritado, depois ficou remoendo esse assunto, enquanto tava lá escovando os dentes e conversando com a Ariane. Ele voltou a falar sobre isso, falou sobre coisas que sabe aqui de fora do Neto. A Ariane discordou, disse que ele não tem que jogar nada aqui do lado de fora contra o Neto, e sim coisas de lá de dentro que o Neto faz dentro do jogo. Lucas também pediu para a Ariane não falar nada com o Neto a respeito disso, já que os dois iam estar conversando lá na Baia, Parará. Ela pediu para ele a respeitar, que ela não ia falar dele com quem ela não tem intimidade. E o fazendeiro Diego continua no dilema sobre quem vai indicar nesta segunda-feira, gente. Bom, gente, a tour do voto continua. Na sala, em uma conversa com Rodrigo e Thaís, Diego voltou a dizer que sobra sempre, que faz parte do subgrupo. Ele falou também, voltou a confirmar que a Ariane é sonsa, que é planta, e questionou a Thaís qual o papel de Ariane lá dentro. Thaís ficou quieta, depois disse que é o jeito da Ariane, tentou passar um pano lá, e o Diego disse que a Thaís também sempre escorrega. Bom, já o Pavanello sugeriu unir forças, ficarem Diego, ele e Sabrina contra Lucas, Cariri e Ariane. Nesse momento a Thaís não gostou não dessa colocação do Rodrigo e disse que sempre vai proteger as meninas, que entre Sabrina e Lucas, ela prefere votar em Lucas e proteger a Sabrina.
Já o Diego falou que Lucas e Ariane são maldosos no jogo, que eles estavam separados, brigados, e depois que o Lucas foi parar na roça, eles voltaram de repente. O Pavanello concordou. Thaís mastigou, mas não defendeu o casal. Apenas disse que se fosse assim, o público que tá vendo tudo não teria deixado o Lucas voltar da roça. Já o Diego afirmou para Thaís que não vota nela por causa do poder do Lampião. Mas, dependendo, isso pode acontecer sim, ele pode votar nela. Diego também tá com medo de indicar o Neto e o Neto voltar como fazendeiro, depois votar nele diretamente. A Thaís disse que o Neto não vai fazer isso não. Eles estão tentando fazer de tudo pro Diego votar nessa roça no Neto, né? E livrarem-se aí da indicação do Diego. Diego também deixou claro para Thaís que agora a Ariane é a vez de salvar o Lucas, que a Ariane já salvou Thaís uma vez, Thaís já salvou a Ariane, porém agora o que vai permanecer é o casal e que na ótica dele, do Diego, a Ariane sim tem que optar por Lucas no lugar de Thaís. Thaís ficou bem pensativa, mas pareceu não concordar com isso. Bom, e depois a Thaís conversou sozinha com a Sabrina e comentou aí uma parte dessa conversa com os meninos e confirmou que sempre vai proteger as meninas, que sempre vai proteger e priorizar Ariane e Sabrina. Parece que a Thaís quer formar uma espécie de aliança aí, inclusive falou pra Sabrina que elas têm que se proteger sim. Tarde na cerquinha da baia, Vini disse pro Neto que a roça podia ser Neto, Rodrigo e Lucas. E aí o Neto volta fazendeiro. Neto e Vini concordaram que uma roça entre Lucas e Rodrigo, o Lucas sai. E agora, gente, eu tenho um recadinho muito importante para vocês. Vejam aí esse vídeo para você que quer ter um sorriso perfeito. Olá, sou a doutora Michele Lida de Odontologia. Nosso cartão de visita é o nosso sorriso, não é? Aqui nós temos ortodontia, endodontia, odontopediatria, próteses, implantes, clareamentos, estéticas, tudo para que você tenha um sorriso bonito. Nós estamos aqui no centro de São Paulo, na rua Santa Efigênia 265, sala 14, próximo ao metrô Luz, República e São Bento. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17h30 e aos sábados das 8 da manhã às 13h30. Nossos telefones para contato é 11 3228 1793 e nosso WhatsApp 998600004. Aguardamos você! Eita, que coisa, gente do céu! E o que vocês acharam desse resuminho? Resumão, né? Deixa aí o comentário de vocês. Se inscrevam aqui no canal, tá bom? Não sai sem deixar o seu like, que é muito importante. Voltamos a qualquer momento com mais novidades para vocês. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais.